Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, onde hoje vamos compreender um pouco mais o que é a filosofia. Vamos começar a uma introdução ao que é a filosofia, explorar suas origens, destacar frases importantes. Além disso, quero abordar um tema que me instiga e inspira muito, que é a relação entre a filosofia e a religião. Esses dois temas frequentemente se convergem, possuem textos, palavras de sabedoria muito fortes, que complementam, muitas vezes complementam uma a outra, né? E esses dois temas compartilham um mesmo objetivo em comum, que é nos incentivar a ser um ser humano melhor, sermos seres humanos melhores. E para ilustrar essa conexão, quero compartilhar uma frase que para mim capta essa intersecção de maneira brilhante, que é a colocação de um brasileiro, seu nome é Domingos dos Santos Neto. É uma pessoa humilde, de grande inteligência, ele faz conteúdos aí, em várias plataformas, e ele traz a ciência de forma muito descomplicada. Eu achei muito bacana aqui, quero compartilhar em seguida para a gente ter o entendimento da filosofia e a religião. E com o tempo vamos percebendo, que muitas vezes uma frase ou pensamento do passado, elas continuam relevantes ainda hoje. Elas se relacionam muito bem com os temas atuais, e são encontrados em vários livros hoje, e são falados por mentores, palestrantes, empreendedores e pessoas de sucesso. Mas afinal, o que é a filosofia? A palavra filosofia vem do grego antigo, onde philo significa amor, no sentido mais fraternal, de amizade, e de sofia, que significa sabedoria. Portanto, filosofia é literalmente o amor à sabedoria. Mas realmente o que isso significa? né? Em essência, a filosofia é uma busca profunda por entender questões sobre a existência, o conhecimento, a moralidade, a mente e a realidade. Filósofos questionam o mundo ao seu redor, tentando compreender conceitos que muitas vezes não são tangíveis, como o que é a verdade, o que é o bem, o que é o mal, o que significa ser humano. E para explorar essas questões, os pensadores utilizam de métodos que incluem questionamento rigoroso, discussão crítica e argumento racional. Historicamente, a filosofia abrangeu todo o espectro do conhecimento humano. Na Grécia Antiga, por exemplo, a filosofia natural englobava áreas como astronomia, medicina e física. O livro de Isaac Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, mais tarde foi classificado como um trabalho de física. É um bom exemplo de como esses campos estavam originalmente interligados. Com o tempo, especialmente a partir do século XIX, à medida que as universidades modernas se desenvolveram, a filosofia se especializou e deu origem a várias disciplinas acadêmicas, como psicologia, sociologia, política e economia. Essas áreas de investigação que surgiram da filosofia refletem o caráter universal dessa busca pelo saber. Como Shakespeare escreveu, ser ou não ser, eis a questão. Ela é uma inquietação filosófica universal. Podemos chamar essa reflexão espontânea de filosofia, em contraste com a filosofia acadêmica, que é uma atividade intelectual sistematizada, ela estuda as formas de um raciocínio correto. Assim, filosofar é refletir, é sobre as questões fundamentais da vida humana, buscando respostas que nos ajudem a viver melhor. Qualquer pessoa que se pergunta sobre a natureza da justiça, sobre o que sabemos, sobre o significado da vida, está de certa forma filosofando. E não podemos deixar de citar, de trazer a origem da filosofia, A filosofia ocidental, que é o que a gente conhece hoje, tem mais contato, ela teve raízes na Grécia Antiga, por volta aí do século VI a.C., quando pensadores começaram a buscar explicações racionais para o mundo, em vez de se basear em mitos e tradições religiosas. Tales de Mileto é um nome, ele é frequentemente citado como o primeiro filósofo ocidental, pois ele procurou explicações naturais para os fenômenos do mundo, ao invés de atribuí-los diretamente aos deuses. E o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, ela foi possibilitada por um contexto histórico e cultural único. Vejam só, o desenvolvimento das polis, são cidades-estados que promoveram um senso de identidade e pertencimento muito forte, encorajando o debate e a reflexão sobre questões políticas, sociais e éticas. As polis tornaram-se centros de vida pública e intelectual, onde os cidadãos participavam ativamente das discussões filosóficas. Ela também teve a expansão comercial e cultural, pois naquela época houve um aumento do comércio e das relações culturais com outras regiões do Mediterrâneo, e expôs os gregos às novas ideias e tradições, estimulando o pensamento crítico e curiosidade intelectual de forma muito natural.
Houve também a invenção do alfabeto grego, né, onde teve a introdução aí do alfabeto grego baseado no alfabeto fenício. Foi um avanço crucial, pois facilitou a disseminação e a preservação do conhecimento, né? E eles tinham uma tradição de educação e retórica muito forte. A educação era muito valorizada, incentivava o pensamento crítico e a argumentação lógica. E, consequentemente, permitiu questionar os mitos e as tradições da época, né? A filosofia emergiu como uma alternativa às explicações míticas do mundo, oferecendo uma abordagem mais racional e investigativa dos fatos e da natureza. Essas condições permitiram que a Grécia se tornasse o berço da filosofia, criando um ambiente propício ao desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. E a gente vê aí, olha só, a gente vê um bom exemplo de como o ambiente nos influencia, como ela influencia a nossa motivação, como ela influencia o nosso pensamento. E, e isso a gente pode encontrar uma famosa frase de um palestrante motivacional e empreendedor, Jim Rohn, né? Eu acho que você já deve ter ouvido essa frase também, que é: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Vejam só como isso né? Ela se liga com a questão do ambiente, né? Onde a gente convive, com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, né? Então, da mesma forma, o contexto social e cultural da Grécia foi fundamental para o florescimento da filosofia, né? Então, ó, veja bem como o ambiente que você está influencia diretamente na sua motivação, no seu crescimento e na sua autoestima, certo? E com o tempo a filosofia evoluiu, se diversificou em várias escolas de pensamento, né? E cada filósofo aí foi criando vertentes da sua filosofia, do seu pensamento, né? Com seus próprios métodos, com seus objetivos, né? Por exemplo, durante o período medieval, a filosofia tornou-se mais uma investigação racional a serviço da fé, focando na compreensão dos textos sagrados. Já no período renascentista, mais moderno, a filosofia se confundiu com o estudo da sabedoria como um conhecimento perfeito, né? Onde tudo que o homem, né, é tudo que o homem pode saber para conduzir sua vida, né? Onde como se a filosofia fosse o conhecimento perfeito, né? Então foi focado nesse sentido. E desde os pré-socráticos, né, que são os pensadores que antecederam Sócrates, né, são filósofos preocupados principalmente com a natureza do universo, né, ah, até os que se concentraram na ética, política, né, na lógica, na busca pelo significado da vida, né, e por aí vai. E a filosofia continuou expandindo esses horizontes a influenciar a maneira como nós pensamos até hoje. Hoje em dia, a filosofia ela se foca mais na análise crítica e reflexão sobre a nossa realidade atual, né? Ela aborda os temas como o trabalho, a justiça, as emoções, direitos humanos, o meio ambiente, o existencialismo, né? Então, a gente pode resumir que o verdadeiro filósofo não é aquele que possui todas as respostas, mas sim aquele que busca continuamente o conhecimento. E agora, entrando no tema que mencionei no início, quero falar sobre a relação entre a filosofia e a religião. Muitas vezes esses temas eles podem ser sensíveis para algumas pessoas, né? Mas ao meu ver, se a gente parar um pouquinho para pensar, eles são formas poderosas, né? De trazer conforto, de trazer motivação, de trazer significado, cada um de sua forma, né? Se complementam muitas vezes, para mim, eles se complementam muito bem, né? E existem palavras de sabedoria em uma que muitas vezes a gente enxerga é, no outro, né? Então é muito bacana de a gente ver essa relação entre eles, né? Então esses dois campos, eles frequentemente abordam questões muito semelhantes, né? Natureza, como por exemplo a natureza da realidade, o propósito da vida, o que constitui o bem e o mal, né? No entanto, claro, enquanto a religião geralmente baseia-se suas respostas na fé, na revelação divina, a filosofia ela busca respostas através da razão e do pensamento crítico, né? Seria basicamente a diferença entre elas. E ao longo da história a gente vê a relação entre a filosofia e a religião, né? Elas têm sido tanto cooperativa quanto conflituosa. Filósofos como Tomás de Aquino, né? Que para quem não conhece, ele foi um frade católico, né? Ele tentou harmonizar a filosofia de Aristóteles com a teologia cristã, enquanto outros, né, como Nietzsche, criticaram duramente a influência da religião sobre a moralidade.
Que fique claro, né, Nietzsche nunca teve o intuito de eliminar regras religiosas, nunca foi o intuito dele, né, desrespeitar, muito pelo contrário, ele era muito a favor, né, de pensamentos, de sabedoria, né, mas ele sempre criticou no sentido de refletir sobre o que nos faz bem e o que nos faz mal na moral, na nossa moral, né, ao invés de apenas seguir cegamente. Então ele nos propõe não simplesmente seguir, mas refletir sobre aquilo que está sendo dito, né. Essa era a sua principal crítica. E essa visão da moral e da ética, né, do bem, também se alinha com a ideia expressa por James Hunter, né, um renomado autor e especialista em liderança. Né, ele diz assim, ó, liderança é sobre fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Né, essas palavras ressoam poderosamente, levando questões sobre a importância da integridade ética e confiança na liderança. Vejam só como a filosofia, né, como pessoas de sucesso, né, como a religião, elas têm uma intersecção ali de pensamento, né, que é justamente o que a gente comentou lá no início, nos tornar pessoas melhores, né. Então, para mim, a filosofia e a religião andam de mãos dadas, elas se complementam, e a gente vê isso na grande quantidade de cientistas que também eram religiosos, como o padre Guido de Arezzo, que inventou as notas musicais, frade Rogério Bacon, com sua contribuição ao método científico, né, e seus estudos da ótica, que possibilitaram depois a invenção do óculos, do telescópio, do microscópio, desculpe, ou Nicolau Copérnico, né, também a gente vê ele aí, a gente aprende ali durante nosso período de escola, né, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, né, ele foi também ordenado padre em um momento de sua vida, então vejam bem. Né? Então, em muitos casos, a filosofia tem desafiado dogmas religiosos, né, e questionado a autoridade das instituições, enquanto em outros tem servido para apoiar e fortalecer a fé. Né? E aí eu quero encerrar com essa citação de Domingos dos Santos, né, que resume muito bem essa conexão entre a ciência, a filosofia e a religião. Né? Eu vou parafrasear ele aqui, né, que diz mais ou menos assim: né? Para acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Por exemplo, acreditar que Jesus andou por cima da água precisa de uma fé grande, certo? Para acreditar na ciência, você só precisa de uma fé pequena. Por exemplo, você só precisa acreditar que 1 mais 1 é 2. Aí, a partir disso, você consegue fazer um monte de matemática em cima disso. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito em qualquer lugar do universo vai dar sempre o mesmo resultado se as leis da física forem as mesmas. E com esse pouquinho de fé, podemos criar qualquer tecnologia, como carros, microfones, Wi-Fi, né, a internet que nós temos hoje, que nos permite, né, ter essa comunicação. Né? Então, qual é a diferença da ciência para a religião? A ciência precisa da fé em pedacinhos pequenos, né, que são os axiomas. Né? O que que é um axioma? É a parte menor do todo. São premissas de algo verdadeiro, né? O óbvio, mas que não é possível de demonstração. Por exemplo, dois pontos distintos determinam uma única reta. Né? A gente não sabe onde está o ponto 1 e o ponto 2, mas a gente sabe que se a gente ligar eles, é uma reta, certo? Ou a terceira lei de Newton, né? Para toda ação há uma reação igual e oposta. Né? E a religião não. Né? Ela exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então são duas formas diferentes de explicar a mesma coisa. Com Deus é possível explicar muita coisa que a gente ainda não entende. Por exemplo, um microfone, né? O microfone aqui que estou utilizando, por exemplo. O ser humano conseguiu extrair o ferro da pedra, juntar o cobre, descobriu que a onda sonora pode se propagar pelo espaço e fez o microfone funcionar. Então o homem dominou até aqui. Mas quando o homem tenta descobrir o que é essa onda de propagação, quebrando ele em pedacinhos menores, né, a onda faz graça dele. Né? E aí o que, que acontece? A onda se transforma em energia. E aí isso nunca foi explicado por que, que acontece. Né? Por que, que muitas vezes é uma onda sonora e como é que ela se transforma em energia. Né? E o melhor que temos até o momento para explicar isso é o princípio de Heisenberg, que é uma hora é uma coisa e outra hora, e outra hora é outra coisa. Né? Então, quando vamos estudar o que tem lá no limite, ainda é um mistério, e ali pode ser Deus. E um grande abraço para vocês, meus nobres filósofos e filósofas. Obrigado por estarem ouvindo mais esse episódio sobre o que é filosofia.
E vamos crescendo continuamente juntos e até a próxima.